que tem influenciado o nosso grupo, e com certeza muitos grupos espalhados pelas universidades, que têm reverberado isso em questões da educação, e teremos hoje um diálogo, né? Como ele disse, diálogo que não aprisiona, mas liberta. Eu quero ler aqui: o professor possui graduação em Filosofia pela Faculdade de Filosofia Imaculada Conceição, no Seminário Maior de Viamão, tem mestrado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas. É professor associado 4, aposentado, da Universidade Federal de São Carlos, lotado no Departamento de Letras, tem experiência na área de Linguística, com ênfase em estudos bakhtinianos, atuando principalmente no seguinte estudos bakhtinianos. É líder do grupo de estudos dos gêneros do discurso, GEG, UFSCar. Professor, saliento mais uma vez a nossa honra em receber você aqui, tá? A partir de agora, você está com a fala e pode ficar à vontade. E pode nos direcionar quanto à dinâmica da sua fala, tá bom? Obrigado, Petros. Obrigado, Adriana, também pelo convite para estar aqui com vocês. Queria também cumprimentar, dar um abraço nessa sala cheia de gente, né? 122 pessoas. Queria que cada um se sentisse abraçado e cumprimentado por mim. Já encontrei vários de vocês em vários lugares, principalmente nas rodas de conversa bakhtiniana. É muito diferente do outro. Só um minutinho, professor. Pessoal, feche os áudios, por favor. Silvana? Ok. Então, já encontrei vários de vocês em vários lugares, e também tem alguns aqui que são do meu próprio grupo de pesquisa e de trabalho, o GG, e fiquei muito honrado, viu, Petros e Adriana, de ser convidado por vocês daí de Alagoas, até porque na década de 80, como já falei antes, tinha morado um certo tempo, uns 6 meses, em Arapiraca. Então, tive já uma relação, quando jovem, com o estado de vocês, e aprendi muito aí com essa gente bonita de Arapiraca, gente trabalhadora, mas, por sua vez, pobres, explorados, uma situação de desigualdade na cidade impressionante. Mais do que aprender, sofre-se junto com essa perspectiva de vida, né, que certamente ainda continua até hoje. É uma área que plantava fumo, eu nunca mais acompanhei a história de Arapiraca. Naquele período se dizia que era a maior área plantada de fumo do mundo em área contínua, né? Parecia uma coisa para se ter orgulho, mas o resultado disso era uma população doente, adoentada, lidando com fumo todo dia, e a família inteira trabalhando nisso, pai, mãe, filhos, não importava a idade, velhos, era mexendo com fumo dia e noite, e certamente que não era uma coisa boa. Bem, mas, como eu digo, eles faziam disso o seu modo de vida, e, para mim, naquele período, era um período de intenso aprendizado. Era um período que eu tinha morado pelo Nordeste, já tinha morado em Feira de Santana, depois fui morar no Recife, e na sequência, depois fui para Arapiraca. Então, uma honra muito grande de estar aqui, poder conversar com vocês sobre essa questão tão fundamental, né, que vocês me colocaram, que é essa questão de uma visada metodológica no trabalho do círculo. Então, acho que essa é a base da conversa, e é isso que eu vou tentar conversar um pouquinho com vocês. Na sequência, eu abro para que a gente possa estabelecer uma grande conversa e vocês também dizerem coisas que vocês pensam, sabem, leem, e podem também me ajudar a compreender melhor essas questões. Quando a gente pensa na questão do círculo,
sempre me passa na cabeça e me dá vontade de afirmar que o Círculo produziu foi uma perspectiva filosófica, uma perspectiva de compreensão do mundo completamente nova na história da humanidade. Eles não deram seguimento a ninguém, eles criaram alguma coisa, eles inventaram uma coisa nova. Há grandes descobridores, né? A gente pode pensar Saussure, a gente pode pensar Freud, mas também a gente deve colocar nesse mesmo grupo o Círculo de Bakhtin. Isso é importante, é um grupo, um conjunto de pessoas, homens e mulheres, que juntos produziram uma visão de mundo, uma perspectiva de estudo, uma perspectiva de ciência que era, e ainda é em grande parte, completamente inusitado. E é isso que tem nos interessado a todos nós que estamos aqui nessa sala, para ler, para conhecer, para escutar, para discutir, para ir nos eventos, porque a gente sente que tem aí uma potência, uma perspectiva completamente potente que pode ajudar muito o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver. Quando eu digo essas coisas, eu estou pensando que o Círculo de Bakhtin, então, não tem apenas uma proposta de ciência ou uma proposta de análise de discurso. O Círculo de Bakhtin tem uma proposta filosófica, tem uma proposta que é de vida, tem uma proposta que é de olhar o mundo a partir do seu lugar único, singular, de uma forma completamente diferente do que até então a humanidade tinha conseguido produzir em termos de ferramenta para olhar o mundo. Então, é importante que a gente já se agarre nisso, logo de começo, para se convencer cada vez mais que a gente está diante de um conjunto de pessoas, de um grupo de pessoas e de um conjunto de escritos que esse grupo produziu, principalmente o Medvedev. Professor, seu áudio fechou. Ele é teimoso, ele fecha sozinho aqui. Então, eu dizia que conhecer essa perspectiva bakhtiniana muda bastante o modo como a gente se encara enquanto pessoa, enquanto sujeito, e muda também a perspectiva de a gente, no nosso caso, que somos ligados a grupos e a instituições universitárias, de produzir ciência. Isso é importante também a gente pensar. Tem um jeito diferente de produzir ciência, tem um jeito novo, inusitado também. O que é diferente nesse grupo, então? O próprio grupo escreve, vários deles escreveram, né? Mas os que mais nós conhecemos é o Voloshinov, o Medvedev e o Bakhtin, e eles têm um conjunto muito grande de obras, de livros, de artigos ajuntados, certamente ainda tem coisas que aqui no Brasil a gente ainda não tem, constantemente aparecem coisas novas, e eles têm um eixo, na minha perspectiva, que é pensar a vida. A preocupação maior desse grupo é pensar a vida. Estavam preocupados em pensar o sujeito, a pessoa, o ser que cada um de nós é. E nos ajudar a nos compreender. A perspectiva que tinha até então, digamos, resumido até por ele próprio, pelo Voloshinov e o grupo, né? Eles colocam, por exemplo, nos estudos de linguagem, mas isso poderia se abrir para várias perspectivas, nós teríamos duas possibilidades. Uma delas que eles estavam chamando de objetivismo, diziam que era uma orientação de pensamento, que colocava a verdade no objeto. O objeto é que se impunha como um objeto de verdade. Ele dizia para nós aquilo que ele era. A segunda perspectiva eles chamavam de subjetivismo, que era essa perspectiva de que o sujeito é que dizia o que as coisas são. Então, mudava completamente o foco, o objeto se impunha como verdadeiro, e a minha perspectiva de afirmação, as verdades que eu mesmo construía, se impunham como verdadeiras, objetivismo e subjetivismo. Basicamente, com relação à verdade, era preciso, talvez, a gente também compreender que tínhamos dois modos também de encarar o mundo.
Um deles que era uma verdade objetiva, uma verdade que se impunha para a gente como vindo de fora, e a segunda era uma verdade que se impunha como vindo de dentro. Mas sempre nós estávamos perseguindo essa verdade. E dois caminhos ainda se apresentavam. Um deles em que a gente via as coisas como igual, e uma outra em que a gente via as coisas como diferente. Essas eram perspectivas que se colocavam para que a gente pudesse encarar o mundo, os eventos, os acontecimentos, as coisas que estavam se dando na nossa vida. Quando Bakhtin começa a pensar essas coisas, ele provavelmente pensou isso desde cedo, porque ele teve alguma vantagem que nós não tivemos. Ele nasceu aristocrata, por exemplo. A família dele era podre de rica. Eles tinham em casa, ele e o irmão dele, o Nicolai, uma governanta alemã, filósofa, conhecedora da filosofia, e botou eles pelo caminho da leitura desde cedo, e ele mesmo dizia, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu já tinha lido tudo o que importava ler, já tinha um bom arsenal de leitura, o que faz uma diferença na vida de uma pessoa. Ler é fundamental. É quando a gente consegue instaurar uma série de conversas e de diálogos com pessoas que nem existem mais, que já morreram, mas que, no entanto, a gente ainda pode conversar com elas, dialogar com elas, saber o que elas pensaram, o que elas disseram. E isso, para o Bakhtin, foi muito fundamental. Isso aí, ele disse que leu tudo que importava de história, de literatura, de filosofia, lia filosofia na própria língua alemã. Isso é um ganho. Isso é um ganho muito grande. De modo que depois ele foi fazer a faculdade na linha de filologia, e nesse período da Primeira Guerra Mundial ele estava estudando em São Petersburgo. Aqueles eventos também do ano de 17, que se deram ali em São Petersburgo, uma primeira revolução burguesa em março, depois uma segunda revolução, agora já popular, soviética, em outubro, novembro, e ele estava no meio de tudo isso que estava se passando aí. E a própria faculdade deles também tinha uma perspectiva que eu acho que a nossa ainda não conseguiu chegar, que era um currículo bem aberto. Isso é, haviam algumas disciplinas que eram obrigatórias, no caso dele, para fazer a filologia, mas, ao mesmo tempo, tinha todas as disciplinas da universidade, todos os professores à disposição, de modo que o próprio aluno podia ir se oferecer para o professor, procurar as disciplinas que ele achasse interessante para fechar aquela carga horária que ele precisava, e quando ele tivesse a sua caderneta toda carimbada com a carga horária e com notas de aprovação, ele se apresentava na secretaria e pegava o seu diploma e seguia a vida, seguia a viagem. No ano de 19, uma vez terminado a universidade, o Bakhtin foi morar numa cidade pequena, em Nevel, onde ele começou a juntar e a participar também de grupos de estudo, que era uma prática comum lá na Rússia, como nós temos aqui no Brasil. Todos provavelmente somos de grupos de estudo. Lá também eles tinham isso como hábito cultural, e ele conseguiu participar de um grupo muito interessante. Pumpiansky estava nesse grupo, depois Vagnov, Medvedev, Voloshinov, Ayudina, pessoas muito interessantes e que produziram um vigor de reflexão que é marcante até hoje. Estamos nós aqui conversando a respeito do que eles disseram. Nesse meio tempo, 19, 20, 21, Bakhtin começou a rabiscar algumas coisas. Todos nós conhecemos aquele primeiro texto pequenininho dele, o Arte e Responsabilidade, que ele publicou num jornal lá em 1919, ele estava com 24 anos, e está publicado no Estética da Criação Verbal aqui para a gente. E é um texto muito interessante, muito provocativo, né? Quando ele já põe bastante essa base fundamental daquilo que depois ele levou uns 50 anos aprofundando, que era a perspectiva de que ciência, arte, vida eram diferentes, eram separadas entre si, mas, no entanto, elas poderiam se encontrar nessa unidade da minha resposta, da minha responsabilidade. Essa perspectiva de compreensão, de produzir o encontro, um plano de encontro fundante,
na minha resposta, nessa hora em que o exterior e o interior poderiam se juntar, na hora que o mundo e eu poderíamos nos juntar, o lugar de se juntar, esse o mesmo e o diferente, era na unidade da minha resposta. Isso é alguma coisa que marca o trabalho todo de Bakhtin, e até hoje nós vamos nos esforçando para compreender cada vez melhor o que é isso, essa minha resposta, a minha respondibilidade, a minha responsabilidade. O próprio Bakhtin, a partir dos estudos de Kant, vai percebendo que era preciso colocar uma base moral, chamava-se assim para essa filosofia primeira, que fosse diversa dessa base que vinha por uma perspectiva absolutista, universal, alguma coisa que o dever era igual para todo mundo, e o Bakhtin estava já nesse primeiro artiguito brigando por uma resposta que fosse singular. Isso é uma das marcas deste grupo, que é trabalhar com a singularidade. Depois a gente vai ver que a própria ciência tem isso como marca. É a ciência do singular. Não é a ciência do unitário. Isso é produzir 1 quilo de várias coisas, 1 metro de qualquer outra coisa. Isso é construir o unitarismo, mas não o singular. E este grupo estava perseguindo a construção do singular. É uma resposta que é singular e que se dá numa relação de símbolo a símbolo, de 1 a 1. Isso era fundamental. Então, Bakhtin, para construir essa filosofia moral, construir essa filosofia primeira, ele vai começar a rabiscar, ao mesmo tempo que estava escrevendo sobre o autor e o herói, o texto que depois é publicado aqui e no resto do mundo também, o Para uma Filosofia do Ato Responsável. No Brasil, nós temos 2 traduções, tem a do Faraco Tesa, que circula pela internet, e tem essa do Faraco e eu, que a gente tem impresso pela Pedro e João. Mas também é possível conseguir em várias outras línguas, afinal, nós também falamos e dominamos outras línguas. Dá para ter o texto em italiano, inglês, francês, tem vários jeitos de a gente acessar o texto. Talvez russo é um pouco mais difícil, mas o texto está disponível. Basicamente, nesse texto pequeno, um texto que também não é muito grande, algumas páginas ainda se perderam, ele coloca também coisas fundamentais para isso que nós estamos conversando aqui hoje, que é essa mudança com mais força, mais clareza, desse eixo de valor ao redor do qual a vida, a ciência, todas as nossas descobertas e principalmente as nossas relações, essa palavra é muito importante para Bakhtin, relação. Relação, uma coisa em relação com outra coisa, uma pessoa em relação com outra pessoa, uma pessoa em relação com um evento, uma pessoa na relação com uma verdade, com uma mentira, com uma coisa boa, com uma coisa que não presta e tal, uma fake news. É importante a gente perceber essa questão da importância da relação. Isso é uma das bases do dialogismo, estar em relação com, responder com a nossa própria vida, com a nossa postura, responder ao outro, assumir esse ato responsável. Merda. Não sei para quê, tanto lari-lari. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, Aldalina, eu consegui lhe ouvir, meu Jesus. Estou brincando. Então, era preciso que o Bakhtin e esse círculo enfrentassem uma questão que era fundamental, que era a perspectiva do sujeito. Para a gente entender um pouquinho a questão da metodologia, é possível que a gente tenha que passar rapidinho por essa questão. Porque o sujeito construído até então, esse sujeito mais contemporâneo, já do Descartes para cá, era um sujeito que era central. Logo, ele era um eixo único de valor. Era ele que dizia o valor que as coisas tinham. Era preciso para o Bakhtin fazer um deslocamento desse sujeito, que era um sujeito individualista, construído na individualidade. Isso para a perspectiva bakhtiniana. Quando eu digo bakhtiniano, eu estou dizendo do círculo, não estou dizendo só do Bakhtin. Bakhtin é um desse adjetivo bakhtiniana. A perspectiva bakhtiniana era construir um sujeito que não fosse de base na individualidade, mas que fosse de base na relação. Por isso era preciso deslocar um pouco do centro, não era jogar fora o sujeito, nem o indivíduo, era deslocar,
construir um primeiro eixo de valor, que é o eixo de valor do eu, mas, ao lado desse, construir um segundo eixo de valor, que é o eixo do valor do outro. E esses dois eixos de valor estarem em relação. Essa é a base do dialogismo. Essa é a base disso que a gente chama, né, uma teoria do diálogo enquanto dialogismo, não diálogo como conversa, dizer e responder, mas sim dessa relação que vai passando de um a um, até que atinja a todos, uma relação de um singular a outro singular. Então, isso é uma coisa fundamental para a gente guardar. Era preciso construir um outro eixo de valor, e esse outro eixo de valor era o valor do outro. Quando nós chegamos nesse mundo, o outro já estava aí. Donde é possível, por exemplo, a gente afirmar que o eu é um presente do outro. O eu é uma doação do outro para mim. Ele me doa a mim mesmo. Ele me ajuda a me construir. Logo, o eu é doado pelo outro. O eu não é construído por mim. Essa é uma perspectiva ainda da individualidade. O eu é construído nessa relação eu-outro. Sem o outro, eu não existiria, eu não viveria. A própria vida é dialógica por natureza, vai dizer o Bakhtin. Para que eu viva, precisa ter havido encontros dialógicos anteriores. Então, o próprio eu é uma construção do outro, é uma doação do outro. Ele me faz. Isso era fundamental. Então, se a gente consegue pensar isso, a gente consegue avançar um pouco mais, por exemplo, nas questões de linguagem. Aqui também é lugar de encontro. Então, também a linguagem vem do outro, como palavra outra. Eu não sou dono original da palavra minha. A palavra minha já é uma refacção da palavra do outro. Então, a palavra do outro é também a materialidade que constrói a minha própria consciência. Para que eu possa ser construído, para que eu tenha consciência, o outro dirige a mim os signos, as palavras, os sentidos, e isso vai alargando a minha consciência e vai me constituindo, vai me fazendo isso que eu sou. Quando, numa perspectiva individualista, cada um de nós pensaria que eu mesmo me construo a mim mesmo. Acho que a gente vive numa sociedade em que ainda as pessoas afirmam muito isso, né? Batem no peito com muita firmeza e dizem, eu sou mais eu e tal. Eu só sou o que eu sou por conta dos outros, não por conta de mim. É por conta todas essas condições materiais que foram colocadas à minha disposição e foram dirigidas a mim, pelas pessoas que viveram perto de mim, outras longe, algumas nesse tempo, outras em outros tempos, também porque eu tenho as perspectivas que me são trazidas pelas memórias do passado, mas também construídas por perspectivas das memórias que eu tenho de futuro, dos meus projetos de dizer, daquilo que é o meu porvir, que é o devir. Então, são essas perspectivas que batem em mim, e acho que isso é fundamental para a gente poder colocar como base dessa inovação que esse grupo trouxe para todos nós. Uma outra perspectiva dessa inovação que esse grupo trouxe para todos nós também é essa questão da ciência. No Estética da Criação Verbal, também a gente tem, en passant, essa perspectiva da ciência, o Bakhtin escrevendo, né, que era preciso que a gente começasse a pensar uma heterociência, uma ciência outra. Porque a ciência de então era a ciência, digamos, da produção do objeto unitário, ele igual a ele mesmo. 1 quilo é sempre 1 quilo, 1 metro é sempre 1 metro, um átomo é sempre aquele mesmo átomo, a árvore é aquela mesma árvore e tal. E o Bakhtin estava se perguntando, isso levaria ao quê? O que era importante é que essa materialidade pudesse construir sentidos. Logo, o importante eram os sentidos que isso produzia. Logo, o importante era aquilo que ele chama de penetração profunda, para que eu possa compreender os eventos, as coisas, aquilo que está posto para que eu possa compreender com profundidade, ouvindo vozes, procurando sentidos, e não reduzindo aquilo a um único objeto. Ao contrário, quanto mais vozes, quanto mais sentidos tivesse dentro daquele evento, daquele objeto, daquela pessoa, mais profundamente a gente poderia compreender. Então, a ciência era a ciência da profundidade, não a ciência da exatidão.
A exatidão A igual a A era uma perspectiva, mas não era única. Era uma. As outras perspectivas todas, das centenas, das milhares de possibilidades de sentido, isso era tão ou mais importante do que saber que um era igual a um, uma árvore era igual a uma árvore, uma rosa é igual a uma rosa. Mas cada um, ao tomar uma rosa e oferecer para uma outra pessoa, sobrepõe sentidos naquela rosa que são absolutamente singulares. É isso que a gente precisa tentar compreender. Isso é aquele evento singular que é carregado de sentido, colocado naquela relação, e que, se aquilo bate na gente, se aquele sentido chega até onde nós estamos, se é nós é dado vivenciar aquilo, alarga a nossa cabeça, porque então a gente vai de novo conviver com um sentido que é absolutamente singular, que não é produzido por nós, é produzido pelo outro, por outras relações, mas que são postas ao nosso dispor, e é isso que vai alargando a nossa vida, vai fazendo a gente compreender cada vez melhor qualquer coisa. Pode ser um objeto, pode ser um evento, pode ser o pão, como dizia mesmo o Voloshino, o pão é pão, mas o pãozinho da vovó, quer dizer, quando tu acrescenta um sobrevalor sobre o pão da vovó, o pão da padaria da esquina, o pão da dona Terezinha, tem um outro valor. Esta flor que eu dei para minha esposa, para Bel, tem uma carga de valor que só essa flor tem e nenhuma outra. É isso que o Bakhtin estava nos fazendo ver, isso é essa possibilidade de que cada evento, cada acontecimento, cada objeto, ele pudesse ter dentro dele centenas de sentidos, e esses sentidos estariam em tensão. Eles estariam em tensão. Isso que o próprio Voloshino afirmou com tanta força, né? A palavra, o signo, dentro dele é uma arena de luta. Porque a palavra, ela frequenta todas as bocas, ela vai para todos os eventos. Quando ela vem para mim, ela vem sobrecarregada de sentidos, sentidos em luta. Porque a palavra trabalho tanto foi para a boca de um trabalhador, foi para a boca de um desempregado que diz eu procuro trabalho, como foi para a boca de um sujeito extremamente rico que diz o meu trabalho. Só que o trabalho dele rende bilhões por minuto e o trabalho do desempregado é só procurar trabalho. Toda essa carga tensa de sentidos está dentro das palavras e isso bate na gente. E é isso que alarga a minha cabeça, porque me mostra outros sentidos que eu, por mim mesmo, não tenho, não vi, não tenho acesso, mas que os outros me colocam à disposição. Esse diálogo que vai se dando e que vai alargando a minha consciência, vai me fazendo uma pessoa melhor ou pior. Porque não necessariamente a gente vai se tornando melhor. Eu posso rejeitar tudo aquilo, eu posso rejeitar os sentidos que são libertários, que estão dentro, e posso tentar anular todos os sentidos, monologizando aquilo, produzindo um signo de sentido único, se fosse possível. Daria, digamos, porque quando é signo, já é um lugar de luta, mas eu apagaria todos, tentaria apagar todos e transformar aquilo apenas num sinal, sinal da minha voz, sinal daquilo que eu quero dizer, do meu autoritarismo. Isso a gente está cansado de ver todos os dias, a gente está vivendo esses tempos sombrios agora exatamente à sombra disso. Então, retomando essa perspectiva da ciência, é uma perspectiva de uma ciência outra. E isso, para nós, é fundamental, para nós bakhtinianos, porque é isso que nós também pretendemos fazer, uma ciência outra. Uma ciência que se faz na profundidade dos sentidos. Uma ciência que se faz no alargamento dos sentidos. Uma ciência que vai responder perguntas, porque dependendo da pergunta, aquele evento tem um sentido, outro sentido. O próprio Voloshino apresenta para nós um exemplo muito conhecido, o que horas são. Depende o que essa pergunta traz como possibilidade de resposta. Se é um noivo na igreja perguntando que horas são para a madrinha do lado, a resposta certamente terá a ver com ela já vai chegar, ela já está vindo, não fica nervoso e tal. Mas se essa pergunta é feita por um sujeito que está no corredor da morte, o carcereiro passa e ele pergunta que horas são, não dá para responder, ela já está chegando, é sacanagem. Vai ter que dizer, não, fica calmo, pode ser que o governador ainda assine a sua libertação e tal. É outra resposta que ele está procurando, não é a mesma. Da mesma forma,
Se você passa num ponto de ônibus e uma velhinha pergunta para você que horas são, não pode dar as mesmas respostas que já foram dadas nos outros lugares. Essa é, por exemplo, uma compreensão simplória da singularidade dos eventos. Bem simplória. Cada evento tem um projeto de dizer e vai cobrar uma resposta. Essa tal da unidade na responsabilidade. Agora, a questão que nos traz aqui hoje é para pensar um pouco sobre as questões da metodologia. Então, se a gente tem uma ciência completamente inusitada, diferente, e a gente tem questões filosóficas que embasam isso, que são também completamente inusitados, nós também temos que pensar que as questões metodológicas que esse grupo apresenta também são adequadas para se conseguir captar os sentidos e, ao mesmo tempo, adequadas para se produzir ciência. Então, eu diria que, ao menos eu quero colocar 3 coisas, provavelmente nós podemos encontrar mais 3 perspectivas, e depois, na hora que a gente for conversar, vocês tragam outras, e isso pode nos ajudar a compreender cada vez mais, é evidente. A primeira delas é alguma coisa que está mais na base, que é essa perspectiva do dialogismo. Então, digamos, se a gente fosse pensar alguma coisa na perspectiva metodológica, eu diria, então, que a primeira coisa que a gente teria que pensar é que uma dessas questões metodológicas é o dialogismo. As coisas estão em relação com outras coisas. Nós não vamos separar um evento, um texto, uma palavra e analisar ela sozinha. É contra isso que nós precisamos nos opor. Então, é preciso colocar as coisas em relação. O que horas são? Numa relação com um evento, tem uma resposta. Na relação com outro evento, tem outra resposta. Da mesma forma, qualquer acontecimento. Dependendo quem olha para aquele acontecimento, a eleição nos Estados Unidos, depende de quem olha para ela. Podemos tomar os 2 sujeitos mais interessados, o Biden e o Trump. Cada um deles vai encontrar respostas completamente distintas para aquilo, porque as relações que eles estabelecem, estou chamando isso basicamente de dialogismo, essas relações dialógicas que eles estabelecem com a eleição americana, traz a eles uma resposta completamente singular para cada um. Da mesma forma, nós olhando, ou Bolsonaro olhando, ou os eleitores americanos olhando, as mulheres, os negros, os jovens, depende de quem olha, vai encontrar uma unidade de resposta nessa perspectiva. Então, isso eu diria que a primeira base das questões metodológicas a questão metodológica tem que ser vista por uma perspectiva do dialogismo. Então, quando a gente diz isso, a gente também está tirando qualquer perspectiva de trabalhar com um caixãozinho, com uma forma na mão. A perspectiva do dialogismo não vai te oferecer um caixãozinho, não vai te oferecer uma balancinha, não vai te oferecer um metro. Não vai, porque independente das relações que os eventos e as palavras e os textos têm, quando eles chegam em ti, eles estabelecem contigo uma relação. E aí é tu que tem que dar a resposta dessa relação em que tu estás participando. Não é uma coisa que está fora de ti, não é alguma coisa que é abstrata, não é uma perspectiva que é universal, não, é alguma coisa agora em que uma das pontas dessa questão metodológica é tu. O que tu tens para dizer? Como é que tu estás vendo? Que valor tu atribuis? Tu é um centro de valor. Que valor tu estás atribuindo a esse evento? Tu está de um lado, é do outro? Qual é o lado da história que tu está? A favor de quem tu está? Contra quem tu está? Essas questões, por exemplo, podem ser vistas as questões como ideologia. Tu está a favor de alguém, está contra alguém. Tu pensa de uma forma e de outra forma. Tu te filia a um partido, a outro. Tu defende uma questão sindical de um lado ou do outro, a favor do trabalhador ou do patrão. É preciso a gente estar de um lado. Então, as relações dialógicas estabelecem para nós o lugar que a gente está no mundo. Todas as dimensões são postas a nosso favor. Uma segunda questão, só para lembrar um pouquinho, quando, por exemplo, o Geraldo fala essa questão metodológica, ele diz, é hora de a gente largar o corrimão. Nas questões metodológicas da Pakti, não há um corrimão onde eu ponho a mão como se estivesse andando assim, guiado por um corrimão, e eu sei que saio daqui e vou chegar lá. Não tem.
eu saio daqui e eu não sei onde eu vou chegar. Eu não tenho um lugar para chegar. Eu tenho um projeto. Eu tenho um leque de possibilidades. Eu não tenho uma possibilidade só. Não é um corrimão, não é uma calçada que eu vou andar por ela sem sair e sei que vou chegar em algum lugar. Não. É aberto. Porque vai depender da resposta de cada um, principalmente da sua resposta. Então, uma segunda perspectiva, uma primeira, então, eu diria, de uma questão metodológica, é a questão do dialogismo. A segunda questão, eu diria, o método, essas questões metodológicas, elas têm a ver com o próprio Voloshino põe isso como um subtítulo, por exemplo, do Marxismo em Filosofia da Linguagem, é o método sociológico. É um método que tem a ver com os eventos se dando no jogo social. Não é dentro da gente, não é como um lugar absoluto, não é no mundo das ideias, não é num lugar que é de uma pessoa só. Não, um evento, é uma compreensão que se dá do evento, e ela se dá exatamente nas relações sociais. Às vezes eu brinco dizendo que a consulta mais curta que a gente pode ter do Freud é bater na porta dele e ele, antes de ouvir qualquer coisa, diz: é tudo culpa da mãe. Se fosse o pessoal bakhtiniano, a gente bateria na porta deles e eles abririam a porta e diriam: é social, é tudo social. Porque essa questão do é tudo social é fundamental. Isso é, qualquer evento que tu esteja analisando, qualquer texto que tu vai tentar compreender, tu vai fazer isso colocando nas relações sociais. É um método sociológico. Ele se dá na totalidade das relações sociais. É aí que é o mundo onde a gente vai conseguir construir uma compreensão. Nas relações sociais, nas relações. E um terceiro lugar, só para adiantar um pouco, quase 8 horas já, eu gostaria muito de ouvir vocês todos. Um terceiro lugar onde a gente vai tentar também trabalhar essa questão metodológica é nessa relação de um a um. Vocês devem lembrar, eu não vou procurar aqui no texto agora do Estética da Criação, mas é muito fácil de a gente achar em vários lugares, onde o próprio Bakhtin vai escrever, a gente vai compreender um texto com outro texto. A gente vai compreender uma palavra com outra palavra. E ele chama isso de cotejo. Eu vou cotejar. Então, por exemplo, vocês estão compreendendo as minhas palavras não com as minhas palavras, porque as minhas palavras são minhas. Vocês estão compreendendo as minhas palavras com as palavras de vocês. É o encontro de palavras. As minhas são encontradas com as de vocês e a minha palavra só entra dentro da consciência de vocês abraçada, revestida pela palavra de vocês. Nessa hora é uma palavra minha alheia, minha outra. Depois, quando ela está dentro da minha consciência, diz lá o Voloshino, ela vai tomar um banho com a minha própria ideologia, com o meu próprio jeito de ver o mundo, e ela vai, então, ficar com o meu cheiro de miotelo, vai ficar com a minha entonação, vai ficar com os valores que eu colocar nela, e eu saio de novo à luta com essas palavras para que ela encontre outras. É essa arena de luta que se dá palavra com palavra, quando duas palavras ou mais se encontram. Isso o Bakhtin chama de cotejo. E é dessa forma que a gente vai compreender. A compreensão se dá deste jeito, essa compreensão profunda, essa compreensão do texto, essa compreensão da palavra, essa compreensão do evento, essa compreensão de qualquer coisa que a gente queira compreender, ela se dá dessa forma, colocando as coisas em relações dialógicas, colocando essas questões em relações sociais e cotejando, fazendo uma palavra se encontrar com outra palavra, um signo se encontrar com outro signo, e ali dentro, então, tem esse entreveiro de vozes, esse entreveiro de sentidos, e é ali que a gente vai garimpar os sentidos, a gente vai escolher aqueles sentidos que dão certo com aquilo que a gente quer, com as nossas próprias opções. Ora, tudo isso, digamos, é para pensar sobre a própria vida. O círculo estava dizendo essas coisas, não era para a gente apenas compreender textos ou compreender palavras, mas neste jogo, nesta relação, era para compreender a própria vida da gente.
esta perspectiva de compreender a vida da gente é também para compreender que a nossa vida se dá em relação. Então, esses dois eixos de valor, eles fazem acontecer aquilo que o próprio Ponzio vai chamar, olhando para Bakhtin, de a revolução bakhtiniana, que é essa revolução que tem que acontecer também em cada um de nós, que é conseguir perceber o lugar onde se dá a alteridade, as relações autoritárias, que são aquelas relações que alteram a gente. Porque senão eu vou ficar o mesmo, eu vou ficar igual para sempre. Se eu não tiver essas relações autoritárias e o outro, nada vai me alterar, porque o que me altera é a palavra do outro, que bate na minha consciência e, como macunha, ela me alarga. A minha própria palavra não pode alargar minha cabeça, ela já é minha. Ela não tem mais nada de novo. Ela só vai ter alguma coisa de novo quando ela se encontrar com outra do outro e ela vier para dentro de mim tensionada, e essa tensão vai produzir um eu melhor ou pior. Esse jogo autoritário, essa relação autoritária, é o que essa proposta provavelmente tem de mais firme, mais forte, e é isso que eu mais gosto no grupo. Para finalizar, gostaria de talvez responder uma pergunta que está na cabeça de todos nós. E como é que a gente faz isso na academia? Então, acho que era preciso a gente pensar. Estou lembrando aqui lá no finalzinho do Marxismo e Filosofia da Linguagem, Voloshinov, Bakhtin, pensam em alguma coisa como é preciso que a gente produza na universidade aqueles trabalhos acadêmicos também, que vão dizer como é que a gente está vendo o mundo. A gente produz um trabalho acadêmico basicamente para isso, para eu dizer como é que eu estou vendo o mundo. A linguagem é esse lugar de ver o mundo. Então, ele diz, normalmente nós nos damos bem quando a gente vai pegar o estado da arte. A gente se dá bem. A gente pega onde é que está parada essa questão hoje. A gente lê uma dúzia, duas dúzias de autores e a gente consegue pegar bem a questão estado da arte. Também a gente consegue pegar bem nos trabalhos acadêmicos aquilo que os teóricos, os pensadores, os escritores, os cientistas de hoje estão falando. A gente também capta aquilo e traz para dentro do trabalho da gente. Mas isso é pouco. Bakhtin vai dizer, o que está faltando? Está faltando em qualquer trabalho acadêmico que apareça a tua afirmação responsiva, a tua palavra, a tua resposta. Como é que tu está vendo? É isso que importa para os trabalhos da academia. Não é saber o que o Bakhtin disse ou o que o Voloshinov disse. É o que o Miotello está dizendo, é o que a Cá Souza está dizendo, é o que a Daniele está dizendo, é o que o Saulo Francisco está dizendo. É o que cada um de nós está dizendo. Essa é a exigência que a gente tem para produzir um trabalho acadêmico. Não é recolher apenas o que os outros estão dizendo, mas sim é conversar com os outros, botar eles para conversar dentro do trabalho da gente, mas fazer aparecer essa coisa que é fundamental, que é a minha resposta, é o meu ato responsivo, é a minha afirmação responsiva. É isso que está dizendo lá e provavelmente é isso que cada um de nós deve tentar colocar nos seus artigos, nas suas dissertações, na sua tese. É aquilo que somente você, singularmente você, pode dizer. Porque senão qualquer uma outra pessoa podia dizer. É isso que justifica, digamos, o tal do dever escrever ou do dever ser. É porque só você, unicamente você, singularmente você, pode dizer isso que só você pode dizer, ou viver do jeito que só você pode viver. Se você não viver, sua vida não se justifica. Se você não viver singularmente do jeito que só você pode viver. Basicamente, era isso que eu queria colocar para essa questão de pensar as questões metodológicas e gostaria muito de ouvir vocês, não que vocês me fizessem questões e perguntas, mas que vocês também dissessem coisas, eu acho que seria muito útil, de grande proveito, poder ouvir vocês. Então, agradeço, a palavra está circulando, a palavra não tem dono, essa é a boa vantagem da palavra, ela é livre, né? E ela deve continuar sendo livre, a gente tem que brigar por isso, então está circulando a palavra. Obrigado. Obrigado, Petros. Obrigado, Adriano. Obrigado, companheiros que estão aqui no grupo. Obrigado, professor Miotello. Mais uma vez, quero agradecer a todos os que estão aqui. Algumas pessoas, professor, estão impactadas que não havia escutado ainda o termo cotejo. Para mim também foi, até que eu conheci este livro aqui, Palavras e Contrapalavras, entendendo o cotejo como proposta metodológica,
né? Fiquei muito impactado e consegui compreender até alguns, algumas, como eu sou professor, língua portuguesa, resgatei algumas coisas que me aconteceram durante a infância, que reverberam, né? Durante a minha alfabetização, durante o ensino fundamental, durante o ensino médio, né? Que reverberaram durante toda a minha vida e até hoje reverberam. Eu gostaria, né, de propor esse diálogo. Estamos aqui criando uma cadeia discursiva, né? Como o professor disse, a palavra está circulando. Professor, como é que a gente pode... Eu vou primeiro fazer essa proposta de diálogo, vou começar comigo. Os que quiserem também conversar com o professor, podem ligar o microfone e dialogar com a gente. Nós temos também perguntas aqui no chat, e já já eu vou fazer. Professor, como relacionar a questão da exotopia pensada por Bakhtin e o cotejo? Obrigado, Petros. É bom ouvir você e também ver que as palavras que lhe encontram resposta aí dentro também. Isso é bom. Então, com relação à isotopia, primeiro pensar um pouco essa própria categoria, né, a isotopia. Talvez uma tradução que pudesse nos ajudar seria deslocamento, se deslocar, isotopia, colocar-se fora. A Susan tem um título de livro que diz em outro lugar e de outro jeito. É quando eu estou em outro lugar e estou de outro jeito. Isso seria isotopia. Colocar eu mesmo para fora de mim mesmo. Porque senão também eu não vou conseguir encontrar ninguém. Eu não produzo uma unidade dentro de mim, eu produzo a unidade fora, o mesmo e o diferente, que é o outro, se encontrando fora de mim. O outro está fora de mim. Então eu preciso produzir esse deslocamento. Talvez também pensar o olhar enviesado, né? A isotopia, olhar de um outro jeito. Augusto Ponzi usa o mito do Perseu para demonstrar isso para a gente, né? O Perseu, para poder matar a Medusa, não podia olhar diretamente para ela. A realidade parece que também nos mata quando a gente tenta olhar diretamente para ela. Nós precisamos ter chaves de tradução. As palavras dos outros são chaves de tradução para a gente compreender esse mundo tão doido no meio do qual a gente está enfiado. Então, o Perseu também, ao olhar, se olhasse diretamente para a Medusa, ele viraria uma pedra, uma coisa qualquer. O jeito de olhar era enviesado, era sair aquele olhar daquele lugar e olhar num outro ponto de deslocamento. Ele olhou no escudo, que estava bem lustroso, né? E ao olhar no escudo, ele via onde estava a Medusa e, com isso, conseguiu, com a sua espada, cortar a cabeça dela. Se a gente perder o escudo, provavelmente a Medusa é que deve cortar a nossa cabeça. Então, Petros, essa exotopia, esse colocar-se fora para ir ao encontro da palavra do outro, para viver os processos de alteridade, é absolutamente fundamental. Essa é a provocação do Bakhtin. Você tem que sair desse seu lugar da individualidade. Esse lugar da individualidade é um lugar pronto, fechado, onde você não precisa de mais ninguém, onde escutar os outros é um sacrifício, onde parece que até a presença do outro tem que ser tolerada. Nós não precisamos tolerar ninguém. O diferente, ele tem que ser exigido por nós como diferente, porque nós precisamos dele. O Augusto copia uma palavra de Bakhtin dizendo: nós precisamos construir esse lugar da diferença não indiferente, porque nós não podemos viver indiferente ao outro. Não, nós precisamos do outro. Nós temos que cobrar que o outro venha na nossa direção e que a gente saia para ir ao encontro dele. Esse seria o processo da isotopia. Em algum outro lugar tem da empatia, que seria quando eu consigo empaticamente sair de mim e ir até o outro, para sentir como ele está vivendo a vida dele, como ele está vendo, como ele está pensando. Por exemplo, a gente faz isso também na leitura. Eu tento pegar, eu vou na leitura para tentar pegar aquilo que o autor colocou no livro, qual foi o projeto dele, e volto a mim para que a palavra do leitor se encontre, do escritor se encontre com a minha, como um leitor que cocria.
Porque se eu não fizer esse processo de ir ao outro e voltar a mim, primeiro, eu não posso ficar no outro. E segundo, eu não posso ficar só em mim. Então, eu preciso produzir esse encontro. Esse é o lugar da isotopia, do deslocamento, desse lugar fora de mim que me possibilita que eu encontre o outro e juntos a gente viva esse processo da alteridade. Bakhtin até disse, para uma filosofia do ato mesmo, né, que o lugar mais perto desse processo alteritário era mesmo o mundo da estética. Quando eu, lendo o livro, vendo os eventos que os autores colocaram com relação aos heróis, ali eu podia perceber como é que se dava esse encontro. Autor-herói, herói-herói, livro-leitor, que é o co-criador. Ali eu estaria, digamos assim, em melhores condições de perceber como é que na vida a gente poderia construir esse processo alteritário. Mas o que importa não é na literatura, é na vida. A literatura é, de novo, esse escudo, é o lugar para olhar. Mas o que importa para o Bakhtin, para esse grupo, é que a gente consiga perceber esses processos se dando na vida, porque é isso que conta para nós, é a vida que a gente está levando. Obrigado, Pedro. Obrigado, professor. Alguém quer abrir o microfone, conversar com o professor? Antes que eu faça Boa noite, prazer. Estão me ouvindo? Exília, da UFPA. Oi, Exília, como vai? Mestrando UFPA, é um prazer estar dialogando sobre Bakhtin, eu tenho estudado um pouco a respeito, queria agradecer ao Petros também pela organização do evento, recebi e-mail informando o horário exatamente, que nessa vida corrida a gente às vezes acaba até esquecendo de determinadas coisas. Mas vamos lá, essa questão da isotopia, eu só queria complementar que o Petros falou, a gente encontra lá muito no capítulo O Autor e o Herói, quando ele fala de biografia e autobiografia. Que ele diz, mesmo que eu vá escrever sobre mim, eu preciso me distanciar desse olhar do personagem e assumir o olhar do narrador. E aí eu vou transitar entre narrador e personagem. Eu achei bem interessante esse conceito, e a gente analisando, ele não faz distinção entre biografia e autobiografia. Mas ele discorre sobre esse gênero textual de uma forma bem interessante. Só isso, obrigada. Isso mesmo, muito bem colocado. Obrigado, Exília. Mas alguém quer Exília. abrir o microfone? Isso que a Exília estava dizendo, talvez a gente ainda devesse lembrar, né, que Bakhtin vai dizer que esse lugar do eu é um lugar esteticamente improdutivo. Então, eu preciso, para, digamos, escrever, para ser escritor, eu preciso sair do eu. O eu é um lugar improdutivo esteticamente. O autor, ele pode usar várias vozes, menos a dele. Porque se ele usar a dele, ele vai estar de novo nesse campo improdutivo esteticamente. Porque ele está preso no lugar da ética, no lugar da própria existência dele. Essa é a perspectiva que o Bakhtin nos apresenta. Obrigado, Exília. Mais uma vez, obrigado, Exília. Professor, nós temos uma pergunta aqui. Alguém vai fazer pergunta aqui? Vai abrir o microfone? Fiquem à vontade. Oi, boa noite. Oi. Boa noite. Primeiro dizer que é uma alegria participar desse momento, partilhar com vocês todos. O meu nome é Ellen, sou da UEPA, aqui do Pará. Professor, quando o senhor fala a respeito da isotopia e me colocar num lugar fora de mim, eu consigo compreender isso muito bem quando eu estou numa perspectiva de algo que eu concordo, por exemplo, eu concordo com as leituras e com o que o Bakhtin e o Círculo colocam. Mas aí eu lhe pergunto, como pensar isso quando esse outro, a sua ideologia parece ferir muito a minha ideologia? Como ir ao encontro desse outro, dessa perspectiva do que o outro traz, quando, por exemplo, eu penso no que o Bolsonaro muito fala, nas coisas que ele fala? Como ir ao esse outro, porque ao muito que ele coloca, fere muito das minhas ideologias, das minhas crenças, dos meus valores. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco disso, se o Bakhtin fala dessa perspectiva, como que o senhor enxerga que a gente pode dialogar com esse outro olhar que é muito distante do que eu vejo?
É provável, Ellen, a gente só identifica como distante esse que parece ser o nosso opositor, né? No caso, o Bolsonaro, ele não fere só algumas coisas nossas, ele fere totalmente, ele nos fere inteiro, né? Ele é o inimigo inteiro. Então, a gente parece que consegue identificar melhor quando... Que telefone chato! Quando a gente tem alguém que pensa como a gente, que está dentro da mesma bolha, digamos assim, né? Hoje a gente tem um pouco essa coisa de viver dentro da própria bolha, nem consegue conversar com aqueles que são diferentes de nós, e pior ainda com aqueles que são nossos opositores. O Bakhtin não estava construindo uma teoria da amizade ou dos amigos, né? Ele estava construindo uma teoria da relação, do dialogismo, de colocar-se na relação. Não é um colocar-se numa relação de uma forma mecânica, apenas com aqueles que estão perto, A igual a B porque está pertinho, A igual a C porque está do lado, A igual a qualquer coisa. A palavra, quando chega para a gente, nem precisamos falar diretamente com Bolsonaro, ela traz a carga dos nossos opositores dentro dela mesma. Mesmo quando parece uma palavra amiga, simpática, não de uma pessoa simpática, parece uma palavra amiga da gente, mas aquela palavra dentro dela tem uma luta, tem um conflito, tem as oposições, tem as tensões. Acho que a gente precisa aprender a ver desse jeito, Ellen. As tensões, elas estão em todas as palavras, as tensões estão em todos os signos. E a gente está muito acostumado a apagar o lado que tensiona e ficar apenas com o lado que nos é agradável. Talvez é isso que a gente precisa ver. Tem uma luta, essa luta se dá mesmo entre aqueles que são amigos, porque eles são tão diferentes quanto o Bolsonaro é diferente. As questões ideológicas não, mas a diferença, sim, ele é um outro. Se ele é um outro, esse outro pode ser uma pessoa do século XII, pode ser uma pessoa do século XXVII, pode ser a minha mãe, pode ser o Bolsonaro. É o outro. É aquele que é inteiramente diferente de mim. Quando eu olho para esse outro, eu vejo aquilo que falta em mim. Não necessariamente eu quero que aquilo venha para mim, mas é aquilo que não é eu. É aquilo que é diferente de mim. E pode ser a minha mãe e pode ser o Bolsonaro. Eles são outro. A gente é que quer fazer uma distinção entre eu gosto de um e odeio o outro, mas eles, os dois, e qualquer um outro, é um outro que está fora de mim, está colocado e construído diante de mim, mas que não é eu. Qualquer coisa que o outro é alguma coisa que falta em mim. Eu não tenho, eu não sou aquilo que o outro é. Então, de alguns eu talvez tenha uma relação melhor, mais agradável, empática, mais afetuosa, e de outros é alguém que eu tenho que combater dia e noite, e essa é a minha resposta. Esse é o meu trabalho, essa é a minha luta. Provavelmente é para isso que a gente está vivendo esse tempo contemporâneo, para se opor a isso. Eu não preciso convidá-lo para a minha mesa, eu quero distância dele, mas eu preciso dizer a minha palavra na direção dele, na relação com ele, que eu odeio, que ele está causando muito prejuízo, que ele está destruindo o futuro, ele está destruindo o presente. Eu preciso dizer isso com todas as minhas palavras aonde eu tiver chance de dizer. Eu tenho que deixar claro, eu não preciso dizer isso na cara dele. Eu nunca encontrei, quando eu encontrar eu certamente vou dizer. Mas eu preciso me colocar num lugar do mundo onde esse outro, seja ele uma pessoa que eu tenho afeto ou não, é muito diferente de mim e eu não sou indiferente a ele, Ellen. Eu posso amar ou eu posso desamar. Quando eu desamo, eu ponho tudo no mesmo saco. E quando eu amo, acho que é isso que o Paulo Freire cobra da gente, é isso que o Bakhtin cobra da gente, que todos os nossos atos sejam atos amorosos, mesmo quando eu me oponho a Bolsonaro. Porque então eu consigo perceber, se é um ato amoroso, as nuances, as diferenças. Eu não ponho tudo no mesmo saco. Quem desama, trata todo mundo como igual. E quem ama, trata os diferentes como diferentes. Nós não precisamos querer fazer como o Procusto, né? Transformar todo mundo igual. Aquele que é grande corta a perna para fazer pequeno, aquele que é pequeno emenda mais um pedaço da perna para fazer do mesmo tamanho. A cama dele é que era a medida. Eu não sou a medida de nada. Eu não sou a medida de coisa nenhuma. Eu estabeleço relações com as coisas e digo a minha posição, a minha palavra, mas os outros continuam os outros. Então, seja Bolsonaro, seja
qual for outro crápula parecido com esse, ou também sejam os nossos amigos, vamos tratá-los como outro. E nós precisamos dos outros para nos constituir, mesmo que a gente trate esse outro como diferente, como alguém que eu não quero ser, mas eu preciso ter isso como um espelho, como um retrato, como alguém que me constitui. Eu não posso pensar que ele não me constitui. Ele me constitui como alguém que não quer saber de minimamente ser parecido com ele. Acho que é um pouco isso que a gente precisa deixar claro. As relações são com todos. Obrigado, Ellen. Obrigado, Ellen. Professor, tem uma pergunta aqui da Williana. Ela pergunta, professor, olhando por uma visão dialógica, a cultura de um povo pode ser abordada olhando os aspectos de um passado, mas que se fez presente na atualidade, porém com um olhar muito diferente? Por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa em um arquivo, grande acervo documental que revela a cultura de um povo, é fácil observarmos, identificarmos a presença dos estudos bakhtinianos? A questão da Um pouco longa, cultura... né? Não, mas tudo bem. A questão da cultura, Williana, é uma questão central em Bakhtin e no seu grupo. É uma questão central. Para Bakhtin é uma questão muito central. Tanto que ele foi tratar dessa questão, por exemplo, no freudismo, ele trata dessa questão, discutindo cultura com Freud. No cultura medieval, ele tem isso como um eixo, né? Como um aspecto fundante daquele livro tão inusitado, tão interessante, quando ele está estudando a Rabelais, também para buscar essas questões que são libertárias na cultura, nas relações culturais que se dão entre as pessoas. Então, o que Bakhtin e os sírios estavam procurando? Onde é que está a força libertária? E na cultura, que é aquilo que a gente lá tem uma força libertária. Tem uma força libertária. Bakhtin, para aquele momento específico, né, do estudo de Rabelais, identifica essa força libertária na carnavalização, que é a palavra mais forte daquele livro, né? Quando diz que aquele conjunto de pessoas que estavam estabelecendo aquela relação carnavalizavam, invertiam valores, apresentavam propostas de corpo grotesco, por exemplo, que colocavam os opostos em relação à vida e à morte, o alto e o baixo, a cabeça e as regiões inferiores do corpo eram colocadas em oposição, e isso produzia uma força explosiva, essa carnavalização, o riso, por exemplo, uma força explosiva que produzia culturalmente um lugar de libertação. Então, hoje, quando tu diz a cultura, de onde vem a cultura? Ela vem do passado? Sim, mas ela também vem do futuro. Ela é da memória do passado, daquilo que já fomos, daquilo que ainda estamos sendo, mas também daquilo que queremos ser. Bakhtin sempre tinha esses dois lugares. O presente é feito da memória do passado e da memória do futuro. Mas também a cultura é aquele depósito social, aquele conjunto de signos que tem dentro de si um depósito social de todas as vivências colocadas ali dentro e que impulsionam, dão sentido, dão resposta, produzem novos projetos de dizer, culturalmente, para esse povo que está vivendo nesse tempo presente agora. Então, também, para nós, a questão cultural é fundamental para a gente pensar isso. É assim que a nossa vida se dá. E são esses valores que a gente quer levar para frente ou não, porque tem muitos valores que a gente quer jogar para trás. Por exemplo, agora se está discutindo muito essa questão do racismo estrutural. Nossa, isso a gente já devia jogar para trás. Mas ainda para muita gente é um valor ser racista, colocar o outro num lugar em que a gente não quer nem relação. Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma sociedade que parece vivendo a Casa Grande senzala. A gente não consegue admitir minimamente lugares de convivência entre grupos que se precisam, até para construir a própria definição de brasileiro que somos. Então, acho que a gente precisa aprofundar cada vez mais a vivência naquilo que nós somos, na cultura, para encontrar também nossas culturas, nossas respostas libertárias, assim como Bakhtin, olhando para as questões culturais, encontrou a carnavalização e o riso como esse lugar que arrebenta portas fechadas, abre porteira. Nós também hoje devemos encontrar lugares
talvez ainda pensando aqui um pouco na provocação da Ellen, como, por exemplo, o lugar social, cordial do povo brasileiro. A gente, aparentemente, era um povo mais cordial do que somos hoje. Hoje a gente perdeu a cordialidade, perdeu a alegria, perde esse gosto de abraçar as outras pessoas, de olhar no olho, de tocar, de viver uma vida com mais leveza. Acho que a gente está perdendo, então, a gente está perdendo culturalmente um aspecto do brasileiro que era aparentemente interessante e que essa tensão tão forte, tão louca, tão destrutiva está jogando fora. Provavelmente a gente deveria recuperar. É possível recuperar aquilo que a gente considera valor para que a próxima geração também tenha isso como um valor. Eu acho que é isso que é cultura, aquilo que a gente vive e não apenas aquele saco pronto que a gente passa de geração a geração. Isso certamente não é cultura. Obrigado, Iliana. Não sei se consegui minimamente pensar o que tu tinha proposto. Professor, tem uma pergunta aqui, acho que dá continuidade a isso que o senhor está falando, sobre carnavalização. É do Benedito Francisco. Ele pergunta como relacionar a carnavalização para a existência do embate entre forças centrípetas e centrífugas da realidade cultural. As categorias de Bakhtin, elas parecem que estão todas grudadas, assim. Quando a gente fala numa, a gente fala noutra, né? Então, forças centrípetas e forças centrífugas, né? Ideologia oficial, ideologia do cotidiano, o grupo social que domina, o grupo social que é dominado. Parece que isso tudo está muito junto, assim. Às vezes a gente diz na brincadeira, parece uma fieira de coisa de não de camarão, como é que diz, esse que se vem tudo grudado, puxa um e vem tudo, né? Como uma corrente, como um elo puxa outro elo. Então, é certo que o Bakhtin disse que as forças sociais, elas produzem uma força que joga para dentro daquele grupo social e fortalece aquele grupo social, trazendo sentidos diversos, perspectivas diversas, o diferente assumido por aquele grupo, ou forças centrípetas que jogam para fora, que espalham, que dominam, né? E essas duas forças, elas jogam contra si, uma tentando destruir a outra, evidentemente. Então, quando a gente pensa nessas questões das forças, jogando para fora e jogando para dentro, concentrando e espalhando, transformando tudo numa coisa só, ou lutando para que as coisas sejam diferentes, a gente também está pensando, por exemplo, nos processos de interação, que também tem essa mesma pegada, né? Duas pessoas que se juntam, elas estão produzindo coisas iguais e diferentes ao mesmo tempo. Uma palavra com dois sentidos, ou com vários, ou com milhares, né? Tem ali dentro uma tensão que certamente precisa ser resolvido, e quem vai resolver, para depois entrar na luta de novo, é o sujeito que produz ali uma unidade da responsabilidade. Da mesma forma, as forças. Então, a carnavalização é uma dessas forças que joga nesse jogo social contra essas forças que querem transformar tudo num sentido só, com sisudez, com cara séria, colocando o poder num único lugar, de preferência com força das armas, força do apagamento da existência das outras pessoas, que é um pouco os processos que a gente vive o tempo todo. Hoje... Oi, Cíntia. Hoje, essas forças que aparecem, elas aparecem com mais força porque elas vão na contramão de uma sociedade que quer convivência. Parece as forças que hoje aqui no Brasil convivem são aquelas forças que querem apagar as diferenças, as organizações, os grupos, as famílias, a possibilidade de pensares diversos, e quer transformar tudo num olhar só. É isso que a gente chama de fascismo, um feixe. Tudo é uma coisa só, como se todas as ideias, as diferenças todas, pudessem ser resumidas a uma só. Há aquele sujeito que está dando as cartas, que está no poder, que tem o poder, e que obriga a gente a pensar de um único jeito. O nosso gado. Eu não sou gado. Vocês não são gados. Nós queremos o diverso, o diferente. Então, também eu preciso me preparar para conviver com o diferente. Porque senão, que diferença vai ter entre eu e eles? Se eu também só quero os meus, eles também só querem os deles. Eles querem que tudo seja como eles querem. Se eu também quiser essa mesma coisa, no que eu vou me diferenciar deles? Então, a carnavalização tem essa perspectiva de
de leveza, de riso, de mudança, de colocar os contrários juntos, funcionando, o alto e o baixo, o quente e o frio, o salgado e o doce, o que está morrendo e o que está vivendo, o velho e o moço. É nessa perspectiva, o próprio corpo grotesco, que o Bakhtin vai ver que os contraditórios eles precisam estar juntos, convivendo, e não vivendo separados individualmente, na individualidade. Então, o nosso lado é para estar do lado daqueles que riem, não daqueles que fazem cara séria, usam uma gravata como se fosse uma roupa única, já para criar um distanciamento, para botar a gente num buraco, num lixo onde não servimos para nada. Não, nós nos divertimos, nós somos alegres, nós aceitamos a diferença, aceitamos outro diferente de nós, é isso que nos engrandece, é aceitar essa coisa diferente, isso é carnavalizar, isso é apresentar uma outra perspectiva, é aceitar que as forças contraditórias, elas convivem, elas coexistem, e eu não quero anulá-las, eu quero que elas continuem nessa luta, e quero contribuir com essa luta. É um pouco isso que é, digamos, a categoria carnavalização, nessa perspectiva que eu estou pensando, tá bom? Obrigado. Professor. Obrigado. Benedito, obrigado. Professor, tem mais uma pergunta do Saulo Francisco. Como seria a tomada do lugar do outro e ainda da constituição do sujeito, ao mesmo tempo este outro fazendo-se passar aos enunciados e aos conceitos dialógicos? Logo, sua constituição se daria pelo ato arquitetônico de cada sujeito social dentro de uma sociedade? Essa questão da arquitetônica é o Carlos Francisco que perguntou, Petros? É o Saulo Francisco. Saulo Francisco, obrigado, Saulo. Estou vendo aqui o nome dele. Essa questão da arquitetônica é uma questão interessante. Também veja que Bakhtin não está pensando numa engenharia, né? Ele está pensando numa arquitetônica. Engenharia, digamos, é essa coisa pesada, de colunas firmes, uma coisa só, segurando solidamente aquele prédio, aquele edifício, aquela construção e tal. Já a arquitetura é esse lugar do móvel, bota o móvel para lá, bota o móvel para cá, bota um quadro ali, bota para cá, tira para lá, bota um vaso de flor e tal. É o lugar da mudança. É a luta entre a permanência e a mudança. E isso, para Bakhtin, era um tema muito, muito caro. Para o grupo todo, era muito caro. O mesmo e o diferente, se dando no mesmo lugar. Isso, por exemplo, que a gente disse do que horas são. Ali dentro tem vários sentidos. Ou da rosa. Uma rosa depende quem dá para quem, depende qual é a razão, depende de onde aquela rosa está e tal. Então, também a arquitetônica tem essa mesma perspectiva. Isso é a partir desse eixo de valor, esse centro de valor que é o eu e o outro, e a partir desse eixo de valor, que digamos é o eu, daqui eu construo uma arquitetônica, eu instauro fios que me ligam ao mundo inteiro, a todas as pessoas de um a um. A arquitetônica é nessa perspectiva. Depende agora, eu estou falando com Petros e eu vou usar um tom de voz, vou dizer um tipo de texto, vou empregar um tipo de sentido. Quando falo com o Saulo Francisco, vou empregar um outro tom de voz, um outro sentido, um outro tema. Se eu falar com a Bel aqui, eu vou dizer para ela outras coisas muito diferentes do que digo para vocês. Porque com a Bel eu estabeleço uma outra linha ideológica, uma outra linha de relação, uma outra temática, um outro conjunto de vivências que eu não tenho com ninguém de vocês. A Bel é minha mulher, está aqui, e o próprio tom de voz que eu uso, as palavras que eu escolho para falar com ela, tem outra perspectiva. Então, essa arquitetônica é construída de um a um, e ela vai mudando. Às vezes, quando a gente está numa roda de conversa, ao vivo e a cores, né? Aqui é um pouco mais difícil, esse gênero até a gente dominar vai demorar um pouco. Eu passo muito trabalho de ver aqui só quadrinhos fechados com o nome de vocês, mas não consigo nem ver o rosto de vocês, é uma pena, é terrível. Nós ainda vamos precisar conseguir dominar esse gênero de fala, mas podendo olhar as pessoas, né, para ver eles levantarem a sobrancelha, baixarem a sobrancelha, entortar a boca, mexer no cabelo, para a gente saber que minimamente eles estão pensando aquilo que a gente também está pensando. Mas, de todo jeito, essa questão da arquitetônica é que liga o fio ético com o mundo exterior, com o mundo estético e com o mundo ético das outras pessoas, do outro eixo de valor. Então, ela também sempre é nova, ela é singular, ela é de um a um.
nessa corrente contínua de enunciações, de comunicação, é de um a um. Isso é importante. Então, de novo, nós não vamos cair numa meleca, numa comunicação em que a gente fala com todos. Não. A fala é de um a um. Eu estou falando com o Francisco, é com o Petros, é com o Wilson, é com a Daniela, é com um a um. Essa é que é a arquitetônica que a gente instaura. E esse é o lugar da possibilidade da construção da unidade da resposta, porque falar com uma massa, digamos, isso não funciona. Então, quando a gente está dentro desse grupo social, é ali que os sentidos vão circular. Mas esses sentidos que circulam dentro do grupo social, eles são sentidos para entrar no enfrentamento com os sentidos dos outros grupos sociais. Isso que a Ellen, por exemplo, nos trouxe. Então, nós que somos de um certo lado da sociedade, que trabalhamos na academia, que somos alunos ou professores, nós estamos de um lado da sociedade, estamos de um lado de um certo tipo de gente e nos opomos aos outros. Essa é a arquitetônica que a gente constrói nessa luta, de um a um, centrifugando e centripetando, fazendo as forças se juntarem para sentirem a sua potência, mas, ao mesmo tempo, também fazer o espalhamento para que isso possa ir o mais longe possível. Tomara que se consiga, né? Obrigado. Obrigado, professor. Aqui tem uma outra pergunta muito interessante, da Mariana César. Professor, podemos estabelecer uma relação entre o dialogismo de Bakhtin e a dialogicidade de Freire? São dois sujeitos muito geniais, né? Muito gênios, muito interessantes. Talvez num primeiro momento, quando o Paulo Freire, por exemplo, escreve para o Pedagogia do Oprimido, pensando para uma filosofia do ato, já pensando no Bakhtin, ele pensa como essa possibilidade também do encontro libertador, o encontro libertário, o diálogo entre as pessoas diversas, entre as classes sociais, entre as pessoas diversas, os dominadores e os dominados, no caso na perspectiva do Paulo Freire. A palavra que aparece lá muito claro, e a categoria tem também esse conceito, é mesmo essa fala um a um, essa conversa, esse diálogo. Não tem essa pegada do dialogismo, que é uma relação, digamos, de um a um, numa perspectiva, usar a palavra universal aqui vai na contramão do que Bakhtin quer dizer, porque é de um a um, até atingir a todos, mas é uma possibilidade que tem de qualquer coisa se relacionar com qualquer coisa. O Paulo Freire, estou tomando aquele Paulo Freire lá ainda no original, Pedagogia do Oprimido. Quando ele põe lá no final do livro, já no capítulo final, que essa relação de diálogo, que é a relação libertadora, é muito interessante, porque ele põe para essa relação de conversa, de diálogo, de relação do dominado com o dominador, o lugar exclusivo da libertação. E até ele atribui como, digamos, tarefa fundamental que seja a palavra saída do oprimido a palavra libertária. Não pode ser saída do opressor. A palavra do opressor sempre vai oprimir. Quem precisa libertar é o oprimido. É este que vai produzir uma palavra libertária, que vai libertar ele, oprimido, e vai libertar o opressor. O único que pode ser libertador é o oprimido. O opressor não pode ser libertador nessa perspectiva que o Paulo Freire apresenta. Certamente, o Bakhtin tem essa mesma perspectiva, agora não mais brigando com as relações entre a palavra diálogo em Paulo Freire e dialogismo em Bakhtin, porque Bakhtin também, quando fala em dialogismo, ele diz o diálogo é esse lugar inferior do dialogismo. Esse pergunta e resposta, A fala e B responde, esse diálogo um a um, esse é o lugar inferior do dialogismo. O dialogismo é um lugar que abarca tudo, colocando qualquer coisa em relação com qualquer coisa, sem que essa relação seja mecânica, mas uma relação dialética, dialógica, libertária. Essa é a perspectiva. Então, acho que é interessante essa relação trazida, o diálogo em Bakhtin e o dialogismo em Paulo Freire, porque eu acho que ambos têm essa força explosiva e libertária. É a conversa, é a palavra, é o diálogo. E ambos têm essa perspectiva, que é o oprimido,
que é o inferior, é aquele que aparentemente é fraco, é aquele que vive no cotidiano, não é aquele que comunga e que defende, que briga e navega dentro da ideologia do oficial, mas é aquele que constrói a ideologia do cotidiano, esse que todo dia está mudando de ideia, que todo dia está no embate. É esse sujeito da ideologia do cotidiano, o libertador, o libertário, que produz a palavra libertária. Isso acho que é muito bonito. Foi muito boa essa lembrança da proximidade, né, da possibilidade de conversa entre esses dois sujeitos tão geniais, o Círculo, o Bakhtin e o Paulo Freire. A gente tem que ler Paulo Freire o tempo todo, né? Obrigado. Verdade. Pessoal, acho que eu vi aqui no diálogo as pessoas perguntando sobre as leituras do Cotejo. Eu posso indicar aqui o livro, como já apontei, Palavras e Contrapalavras, Entendendo o Cotejo como Proposta Metodológica, da Pedro e João. Vocês irão entender bem melhor, né, se aprofundar mais e mais a partir desse livro. Tem um outro livro também do professor Meltero, Por uma Escuta Responsiva, Alteridade como Ponto de Partida. Também nos ajuda a entender muitas coisas. Professor, podemos fazer mais uma pergunta? Vocês não têm fome, não? Vocês têm fome, gente? Acho que a gente passaria a noite inteira aqui, professor. O professor A Adair questão do Sobral... cotejo, Petros, a questão do cotejo, eu acho que vale a pena a gente pegar o estética sim, e, por exemplo, no artigo Metodologia das Ciências Humanas, tem sim. bastante essa perspectiva de a gente só vai compreender uma palavra com outra. Mas também no marxismo e filosofia da linguagem tem essa questão, né? A palavra se encontra com a palavra, é o encontro de palavras que vai produzir a compreensão. Todas essas questões, por exemplo, de a gente pensar a compreensão como um lugar metodológico também, que eu acho que valeria a pena colocar no dialogismo, ou mesmo no cotejo, a compreensão onde se dá o encontro de palavras, isso também tem a ver com cotejo. Sim. E o cotejo ele está aberto, eu posso cotejar qualquer coisa com qualquer coisa. Eu posso pegar qualquer texto para compreender qualquer outro texto, ou qualquer palavra para compreender uma outra palavra. De todo jeito, o que eu preciso saber é que eu nunca vou compreender uma palavra só olhando para ela, como se ela fosse uma palavra una, unicista, monofônica. A gente precisa escutar Bakhtin. Ele vai dizer lá, quando ele está conversando, né, com o estruturalismo, ele diz, olha, a minha diferença é que o estruturalismo vê uma coisa só. Eu, ao contrário, eu em tudo ouço vozes. É isso que a gente precisa. O cotejo é isso. É ouvir vozes e colocar elas em relação, sabendo que a gente não vai construir uma verdade que é única, que é universal. Isso aqui no Para uma Filosofia do Ato já está posto. Essa verdade universal, ela só vai poder acontecer se ela se dá no evento único da verdade právida, não da verdade abstrata. Isso não serve para nada. Nós precisamos daquela verdade que se dá naquele evento, naquele lugar, naquele encontro de palavras. Então, quando a gente também constrói os nossos trabalhos acadêmicos ou a nossa fala, não é a verdade absoluta que nós estamos perseguindo. Nós estamos dizendo a nossa verdade, aquela que está se dando naquele momento, a partir dos dados que a gente tem. Daí que nenhum trabalho vai ser igual ao outro. Nós não temos uma forminha para fazer trabalhos iguais. Nós não temos um laboratório onde a gente vai lá e junta oxigênio com hidrogênio numa determinada proporção e tem água. Não. Quando a gente junta palavras, a gente tem o mesmo e diferente o tempo todo. Então, cada trabalho tem que ter a sua cara, o seu cheiro. Isso aqui é fundamental. É isso que nós estamos buscando. Então, ler o Estética, ler a questão, por exemplo, artigos gêneros, é fundamental para isso que a gente está entendendo aqui. Porque também os textos eles vão se dar a partir de determinados gêneros, que se dão na relação com a atividade humana que está sendo realizada. Por exemplo, aqui eu falei que esse gênero de fala, né? É porque se eu tivesse numa mesa, numa roda, ou mesmo num palco falando para vocês, era muito diferente. Eu estaria vendo vocês, teria retorno, a gente estaria rindo um monte de vezes, eu daria conta de contar algumas piadinhas. Aqui eu nem dou. Eu olho para minha cara, tenho até medo dela, de feia que é, porque não consigo nem rir, ainda não domino esse gênero aqui para fazer uma fala com leveza, é uma pena. Bem,
tanto a gente vai tentar que um dia nós vamos aprender também a fazer isso. Mas ler aquele texto dos gêneros também é fundamental para a gente entender isso. Depende de onde a palavra se dá, depende entre quais dois que ela está circulando, depende o que é que esses dois estão fazendo. Então, aquela palavra pode ser séria, pode ser carnavalizada, ela é conversa de pescador, ela é conversa de professor com aluno, é o orientador com orientando, depende. As palavras, elas têm múltiplos usos, dependendo das atividades onde elas grudam. Então, ler esse artiguito dos gêneros do discurso é também fundamental. Eu acho que a gente tem que ler o Bakhtin, o Medvedev, o Voloshino, não fugir deles. Às vezes a gente quer ler outros artiguitos, aí palavras e contrapalavras e tal, o Petro já mostrou aí 2 vezes, que a gente coloca como um livro de estudos para quem está estudando Bakhtin, mas leiam também, principalmente, os textos de Bakhtin, de Voloshinov, de Medvedev. Peguem os livros, leiam, risquem, rabisquem, vão para os grupos e conversem, porque se a gente só lê as vozes dos outros, a gente, às vezes, esquece de ler e ouvir as próprias vozes de quem escreveu, do próprio Bakhtin. Por sorte, a gente já tem praticamente todos os textos conhecidos traduzidos, está à disposição, comprem, leiam, devorem, voltem de novo. Tem textos que certamente já li mais de 100 vezes. A gente não tem que ter preguiça de ler, não. E, claro, depois a gente lê os artigos uns dos outros também para ir alargando a nossa cabeça, porque o Bakhtin é uma voz, né? A gente precisa ouvir as outras. Mas não fugir da leitura do próprio texto do Voloshinov, do Medvedev, do Bakhtin e tal, tá bom? Muito bem, professor. Eu quero convidar a professora Rosana Pugina. A professora Rosana está aí? Eu vi o nome dela em algum lugar. Não sabia que era Pugina. Pugina. Tô sim. Ei, Rosana, eu vi um livro recente que você fez aí. Ah, professor, que obrigada. Que beleza, um livro, além de lindo, muito potente. Olá, boa noite. Oi, Petros. Oi, professor. Linda fala. Obrigado. A professora Rosana esteve conosco um dia desse, professor, e foi muito relevante para a construção de mais alteridade. E ela vai estar conosco novamente em dezembro, para o lançamento do livro. Uau. E será também por este canal. E eu chamei ela agora para ela mesma fazer esse convite, um convite muito especial da professora. Prazer estar aqui de novo. Esse pessoal lindo da UFAL, como disse o professor Miotelo, esse povo lindo do Nordeste, né, que a gente muito ama. Lindo, muito lindo. E esse é o ponto positivo da pandemia, né, da gente poder estar conversando com gente do Brasil inteiro. Mais de 100 pessoas aí acompanhando a aula. Se fosse no mundo real, a gente não conseguiria, né? Vamos pensar assim. Então, por conta da outra aula, né, na qual eu participei, Petros me convidou para fazer o lançamento do livro. O livro é a minha tese, né, de doutorado. Eu publiquei agora pela Pedro João Editores, que também é lá de São Carlos, que tem uma equipe de edição maravilhosa, feita por muitos estudiosos de Bakhtin. Então, aí, dia 4, né, Petros? Não, dia 3, desculpa. 3 de dezembro, desculpa. 3 de dezembro, a gente vai fazer uma transmissão para o lançamento do livro aí na Universidade Federal de Alagoas, todo mundo convidado. E aí eu vou aproveitar e oferecer um livro para o sorteio, viu, Petros? Para todo mundo vir assistir a nossa fala. Que bom. A gente pode fazer naquele mesmo formato, quando terminar a aula, você entra em contato com o Natson, ou o Natson entra em contato com você, tá? Sim, sim. Aí a gente faz o sorteio pelo Instagram. Iremos fazer o sorteio, então, pelo Instagram do Geliti. Isso. Certo? Obrigada, Petros. Professora, nós que agradecemos e já estamos ansiosos por esse grande evento. Eles estão perguntando aí o nome do livro, Rosana. O nome do livro. Eu trabalhei no doutorado com a obra Casa dos Budas Ditosos, né, do João Baldo Ribeiro. Então, o livro se chama Um Depoimento Sócio-Histórico Lítero-Pornô, Relações Dialógicas, Carnavalização e Corpo Grotesco na Casa dos Budas Ditosos, de João Baldo Ribeiro. A tese foi defendida na Unesp de Araraquara, agora em 2020, sob orientação da professora Ude Baldan. Muito bom. Na última aula que estivemos com a professora, saímos impactados
Ela falou sobre o trabalho dela e foi muito importante para nós. Obrigado, professora. Obrigada eu. Cumprimentos, Rosana. Obrigada. Professor, nós temos muitas perguntas, muitos elogios agora para a Rosana também. E eu gostaria, professor, de te agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite, tá? Vamos ficar aqui na torcida para que brevemente o senhor possa estar conosco pessoalmente, né? Aqui conhecendo o nosso grupo, conhecendo o FAO, estamos aqui de braços abertos, tá bom? E qualquer coisa pode contar com o nosso grupo. Temos aqui muitos elogios, pessoas do Brasil inteiro, não sei se o senhor viu, tem gente até da Alemanha. Vocês podem colocar aqui de onde vocês são, para a gente repetir, teve gente que não colocou, chegou depois, só para a gente ter uma noção novamente. Aveiro, né, Portugal, Sergipe, Florianópolis, Araguaia, Ouro Preto, Santos, Crato, ainda nem tempo de ler tudo. Natal, Campinas, Porto Alegre, Marília, Piracicaba, isso, não deu tempo de ler. Pau de Ferros, Rio de Janeiro, Chapecó. Chapecó, Niterói, Bauru, São Paulo, Atibaia, Londrina. Maravilhoso, é maravilhoso. Que coisa boa. Ver tanta gente de tantos lugares, né? Então, isso talvez a gente devesse pensar, né? Nessa hora de produzir um processo revolucionário no Brasil, né? Libertário, essa é a hora. Nós estamos precisando nos juntar, criar grupos, conversar juntos, estabelecer conversas muito libertárias mesmo, estabelecer planos de vivência e de ação, né? Seja das universidades, o que a gente pode fazer. A gente está vendo intervenções em várias universidades, reitores sendo colocados no lugar para o qual não foram eleitos, bolsonaristas que vão acabar também destruindo a possibilidade de até vivência e convivência de várias universidades. Uma pena. Eu acho que a gente tem que estabelecer uma luta interna em cada uma delas para não perder esse avanço democrático que já tínhamos dado, alguns passos ao menos, né? E penso que também a gente precisa encontrar as nossas palavras libertárias, os artigos que a gente escreve, as conversas que a gente tem, as falas que a gente tem, e encontrando aquilo que é potência, que é potente, para ir colocando na alma de cada um que está conosco conversando, que cada um também busque essas palavras que são fortes, que são libertárias, e vá conversando com os seus em casa, com os vizinhos, com os grupos de Zap que agora a gente tem, esses grupos de rodas de conversa que são as mais variadas. Eu recebo quase todo dia gente que vai falar num canto, vai falar no outro, é impressionante. Vários daqui que estão nas salas, eu já vi divulgação de falas, então muita gente está falando, muita gente está dizendo a sua palavra, que elas sejam libertárias nesse sentido mais bakhtiniano, né? Leve a gente a se transformar numa pessoa melhor, numa pessoa que convive com a diferença, numa pessoa que sabe o seu lugar, numa pessoa que diz com quem é que quer andar. Eu gostaria de poder continuar andando com vocês. Eu acho que vocês são gente boa, são libertários. Eu acho que com vocês eu poderia ir bem longe, mais longe do que eu já fui. Então, essas chances de a gente conversar, de a gente se encontrar, tem essa vantagem de dizer do lado de quem é que a gente está. Então, gente, rapazes e moças, colegas, professores, obrigado por essa oportunidade. Leiam. Quando a gente tiver vacina, que a gente possa se vacinar e comece a ir para os eventos, até para matar a saudade uns dos outros, né? Nesse ano não podemos nem fazer rodas de conversa, não dá. Como é que dá para a gente sair de casa? Nem dá. Então, se cuidem, a vacina deve chegar logo, não sejam negacionistas em nenhum sentido, por favor. Admitam que a vida pode ser bonita, mesmo do jeito que a gente está vivendo, mas ela pode ser melhor do que está agora. Não vamos deixar que a gente faça grandes retrocessos, ao menos é uma hora do que já está aí, né? E para isso eu acho que cada um de nós tem que ir para a luta, para o pau. E a palavra, nesse momento, é a nossa melhor arma. Então, vamos ao trabalho, vamos à luta. Obrigado, Petros, obrigado, Adriana, e obrigado a cada um de vocês, tá? Tchau, tchau. Eu gostaria que vocês abrissem as câmeras,
o Nadson vai tirar uma foto nossa para registrar essa nossa última aula deste ano, né? Porque o ano que vem a gente continua. Certo, professora Rosana, você pode novamente citar o nome do livro? Eu escrevi aqui no chat, mas está rolando muito, né? O chat está correndo. O livro está à venda na estante virtual. O nome é Um Depoimento Sócio-Histórico Litero-Pornô, Relações Dialógicas, Carnavalização e Corpo Grotesco, em A Casa dos Budas Ditosos, de João Baldo Ribeiro. Rosana Pugina, acho que se vocês colocarem pelo meu nome, é mais fácil de encontrar. Pugina. Obrigada, viu, pelas felicitações que vocês me deram aí no chat. Vocês são lindos. Sigam a gente lá no Gelite, dia 12, tanto no Facebook quanto no Instagram. Dia 12 nós teremos uma live às 14 horas no nosso canal do YouTube. Será a conversa com o escritor, com Roberto Carreiro. Tá? Estão todos convidados, as inscrições estão abertas ainda. E deixa eu falar do certificado. O certificado nós enviaremos dessa aula, quanto de outras, sempre com 10 dias úteis, tá bom? Então, não sai hoje o certificado. Aguarda só esses 10 dias úteis que a gente envia para vocês os certificados, tá bom? O nosso canal no YouTube é Gelite UFAL, ok? Temos lá bastante vídeos, diálogos, temos muita coisa interessante lá. São todos convidados a nos visitar, tá bom? Então, muito obrigado, professor, mais uma vez. Obrigado, professora Adriana, por essa oportunidade. A professora Adriana, professor Miotelo, nos dá muita essa liberdade, né? Esse diálogo e que nos liberta. E nós queremos agradecer muito a nossa professora por tudo isso, tá bom? Então, já tiramos a foto, professor Nadson? Já, Petros, registrado. Muito bem, obrigado, gente. Obrigado. Professor Sobral, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Miotelo. Obrigado foi a todos prazer. vocês. Muito, foi meu prazer. Obrigada, Um grande abraço. Obrigada, Rosana. Aos organizadores. Obrigada, Cíntia. Obrigada, professora. João Souza, Delita, tanta gente, Uber, gente bonita, Alesca. Oi, Cíntia, boa noite, saudade. Ei, Delita, como vai, Melita? Obrigada, professor Miotelo. Obrigada. João Souza está por aí, tanta gente bacana, tanta gente bonita. Valeu a pena, foi muito bom. Agradeço muito mesmo. Queria muito estar com vocês, dar um abraço, poder ouvir vocês pessoalmente, mas se é desse jeito, vai desse jeito mesmo. Obrigado, gente. Verdade. Em breve nos encontraremos. Um abraço. Estaremos juntos, é isso mesmo. Leiam bastante. Fabiana, leiam bastante. Paz e bem, Miotelo. Paz e bem para você também, João. Paz e bem mesmo. Vamos à luta, gente, vamos à luta. Tá vendo, professor? O povo não quer ir embora. Nós não somos nem mais fracos, nem mais fortes que ninguém. Nós somos nós e é na unidade que nós vamos produzir essa nossa força. É verdade. Os outros também não são mais fortes do que nós, não. A ideologia oficial não é mais forte do que a do cotidiano. É pau a pau. Diga a sua palavra. Diga a sua palavra. Alguém não assinou a frequência? Nadson, você poderia colocar novamente a frequência?